Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Vamos dar início à nossa reunião ordinária, cuja primeira parte consiste numa audição e a segunda parte na nossa reunião ordinária com a agenda habitual. E de seguida recordo também que teremos reunião de mesa e coordenadores. Permitam-me que, neste momento, que é a primeira reunião da Comissão que fazemos, ou que eu estou presente após a tempestade, que assolou o país. Na semana passada, porque fui vítima da mesma também, não pude estar presente e tive que faltar para dar seguimento a apoio familiar e também a tarefas domésticas, fruto da violência da tempestade que também me assolou. Eu queria, antes de mais, em nome de todos nós, certamente, desejar a todas as vítimas, todas as famílias, todas as empresas, todas as instituições, uma rápida recuperação. Há aqui vários deputados, que, como qualquer outro cidadão, também foram vítimas da mesma tempestade. Há aqui, inclusive, deputados eleitos por Leiria, que aqui estão connosco, e que foram também castigados, e do ponto de vista familiar, também castigados por essa tempestade. Mas, enfim, eu acho que é justo endereçar uma palavra de solidariedade a todas as vítimas desta mesma tempestade, do impacto que ela está a ter e do impacto que ainda se prevê que venha a ter. Somos a Comissão Parlamentar de Economia e Coesão Territorial. O impacto na economia é devastador, o impacto nas empresas é devastador, o impacto no emprego é devastador, a coesão territorial não serve apenas para dar nome à Comissão Parlamentar, nem para dar chavões para discursos. A coesão territorial é absolutamente essencial neste momento difícil para o país e, em particular, para a região centro. E, portanto, uma palavra de solidariedade a todas essas vítimas, sejam pessoas em nome individual, famílias, instituições, empresas, e também uma palavra de apreço a todo o sistema de proteção civil, a todos os autarcas, a todas as forças de segurança, a todos os bombeiros voluntários e sapadores, a todas as forças militares, enfim, sem exceção, a todas e a todos aqueles que, nestas horas, nestes dias, têm dado o seu melhor no terreno para repor uma situação de normalidade e para repor o normal funcionamento das instituições, das empresas e das famílias, tendo bem a noção de que há, obviamente, situações de grande dificuldade por este país fora, sobretudo na região centro, sobretudo nos distritos de Leiria e de Coimbra, pelo qual fui eleito, ou pelo qual sou eleito, e Santarém também, enfim, Castelo Branco e Guarda, um pouco no país, sobretudo na região centro, de uma maneira muito mais visível e muito mais devastadora. Portanto, dito isto, com esta palavra de solidariedade a todas e a todos, inclusive às senhoras e aos senhores deputados que foram afetados, que também os há, fica também este registro de solidariedade. Dito isto, vamos passar então à nossa audição, que é a audição a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista ao Sr. Presidente da Comissão de Auditoria e Controlo do PRR, Dr. António Ferreira dos Santos, que está aqui ao meu lado, que cumprimento e a quem naturalmente dou as boas-vindas. Também naturalmente cumprimento e dou as boas-vindas à doutora Cláudia Joaquim e ao Dr. Paulo Brito, que também se juntam a nós e que nos acompanham. Muito obrigado pela presença, desde já muito obrigado pelos contributos que seguramente nos vão deixar, e é um gosto também recebê-los, porque obviamente o PRR tem uma importância muito grande para o país, nas circunstâncias que acabamos, ou que acabei de descrever, e das circunstâncias que passamos. A sua importância ainda é maior e, naturalmente, que é uma matéria que nos mobiliza e que nos sensibiliza a todos. Senhores e senhores deputados, Sr. Dr. António Ferreira dos Santos, a nossa grelha de tempos prevê 6 minutos mais 1 minuto ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por ser o partido requerente, portanto, totaliza 7 minutos e, por ser o partido requerente, vai iniciar esta intervenção. Depois, 6 minutos ao Grupo Parlamentar do Chega, 7 minutos ao Grupo Parlamentar do PSD e 3 minutos ao Grupo Parlamentar do CDS. Isto em relação aos grupos parlamentares que neste momento estão presentes connosco em sala. Porventura, poder-se-ão juntar outros grupos parlamentares
e, nesse momento, eu também darei não só a palavra, como também informarei do tempo disponível, embora ele seja público e regimental. Pedia aos grupos parlamentares que me fizessem chegar à mesa as inscrições de quem vai usar da palavra e queria informar o Dr. António Ferreira dos Santos que, na primeira ronda, responderá a cada um dos grupos parlamentares imediatamente a seguir às respectivas intervenções. Dispondo exatamente do mesmo tempo. Se houver inscrições, haverá depois uma segunda ronda em que caberão 2 minutos a cada senhora ou senhor deputado inscrito e a resposta será dada no final de todas as intervenções, conjuntamente, dispondo exatamente do mesmo tempo, do somatório do tempo para o efeito. Dito isto, penso que fui claro, julgo que estamos em condições de iniciar a nossa audição. Inicia o grupo parlamentar do Partido Socialista, não tenho inscrição, mas suponho que seja o Sr. Deputado Nuno Fazenda, a quem dou pergunta-resposta. Portanto, diz o Sr. Deputado Nuno Fazenda, e bem, que vai fazer pergunta-resposta, que é uma metodologia possível de adotar, se assim for entendido. Portanto, se é assim entendido, o Sr. Doutor responderá imediatamente a seguir a cada pergunta. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor, tem então 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero também associar-me às palavras de solidariedade que aqui expressou, cumprimentar também os nossos convidados e é um enorme gosto estarmos aqui novamente e também saudar aquilo que é o contributo que dão para o país naquilo que diz respeito, nomeadamente, à fiscalização e acompanhamento dos fundos europeus. Como é sabido, foi feita uma reprogramação do PRR, aliás, foram feitas 2 reprogramações e, no contexto dessas 2 reprogramações, foram transferidos um montante muito significativo para o Banco Português de Fomento, um montante que, no total, ronda aos 900 milhões de euros. Nesse âmbito, o Governo lançou 3 avisos do Banco Português de Fomento que totalizam mais de 300 milhões de euros. Da análise que nós efetuámos e que nos parece muito explícita, é que, comparando com os avisos do Portugal 2030, nós estamos perante critérios de análise substancialmente mais ligeiros, vou dizer assim, face àquilo que apresentam os critérios do Portugal 2030. Por outro lado, os avisos do Banco Português de Fomento são omissos quanto aos mecanismos de fiscalização e acompanhamento dos projetos que vierem a ser aprovados. E por isso, a primeira pergunta é, estando perante a Comissão de Auditoria e Controlo e instituições que também em si mesmo têm que zelar pela boa aplicação dos fundos europeus, é primeiro se foram consultados no âmbito destes avisos, porventura não teriam que ser, mas deixo essa questão, se foram consultados ou não, e segundo, se perante estes avisos que foram lançados, não estaremos perante o risco de ter menor rigor e seletividade na escolha dos projetos e, sobretudo, se não teremos aqui dificuldades de fiscalização e acompanhamento, porque, na verdade, mesmo em avisos de PRR, esses avisos de outra natureza prevêem mecanismos de fiscalização e acompanhamento. E estes não o prevêem. E era esta a primeira pergunta que deixava para consideração. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, o tempo que tem disponível vai contar naquele cronómetro. Okay. Serve aquele para as senhoras e para os senhores deputados, serve este para o Sr. Doutor. Recordo, só por uma questão de pormenor, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai certamente continuar a usar da palavra, gastou 2 minutos, terá mais 5, e certamente irá dirigir-lhe mais perguntas. Digo isto apenas para ajudar na boa gestão do tempo. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia. Eu começaria por recordar que as competências da Comissão de Auditoria e Controlo são muito específicas. Vou ler, sinteticamente, para não nos esquecermos. Realizar ações de controle e auditoria ao funcionamento do sistema de gestão e controle interno do PRR, tendo em vista a aferir que o mesmo proporciona de forma eficiente e eficaz a verificação da realização física e financeira das intervenções, que previne e detecta irregularidades e que permite a adoção de medidas corretivas oportunas e adequadas, assegurando medidas de prevenção da duplicação de ajudas, risco de conflito de interesse, corrupção e de fraude. Uma segunda competência, emitir parecer prévio sobre os pedidos de desembolso dos financiamentos do PRR semestrais que acompanham o respectivo envio do pedido à Comissão Europeia. E uma terceira competência, apresentar no âmbito das ações de controle e auditoria referidas da linha A, recomendações dirigidas a mitigar e corrigir os desvios identificados nos procedimentos de controle interno. Isto para enquadrar de alguma forma a resposta ao Sr. Deputado.
Não fomos consultados nos avisos, porque não somos, normalmente, em nenhum avisos, digamos, não somos consultados. Enquanto CAC, eu não sei se a agência que temos aqui a Presidente, a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, será consultada ou não, noutro âmbito, mas a CAC não é consultada. E, portanto, não tinha bem essa noção. O que eu posso garantir aos seus deputados é que, efetivamente, independentemente daquilo que os avisos possam dizer, a Comissão de Auditoria e Controle, através da Inspeção-Geral de Finanças, que é, digamos, um dos seus braços armados, se me permitem o termo, efetua, digamos, essas verificações e, em concreto, em situações que estão em curso, já fizemos, digamos, verificações, fiscalizações junto do Banco Português de Fomento e, portanto, penso que estará minimamente assegurada essa componente da fiscalização. Muito obrigado, Sr. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, no contexto da IGF, eu pergunto se para estes avisos que totalizam mais de 300 milhões de euros, se a IGF foi já contactada ou se existe alguma forma de articulação prevista para que esse acompanhamento e fiscalização seja feita, porque os projetos ainda não foram aprovados, mas estarão a breve trecho e, portanto, convém assegurar que esse mecanismo existe. E, desde logo, o seguinte, nós sabemos que noutros avisos, para os promotores, porque é uma questão de transparência, deve ser dito quais são os mecanismos e até as penalizações. No Portugal 2030 é assim que acontece. E por isso a dúvida aqui é por que razão é que no PRR avisos da mesma natureza, porque falamos de sistemas de incentivos, não são ditas aos promotores, a todos os cidadãos e empresas, porque é que não há penalizações, ou quais são as penalizações e os mecanismos de acompanhamento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois, eu não lhe sei responder porque é que nestes avisos em concreto essa questão não aparece, não transparece. Aquilo que eu lhe posso de alguma forma garantir é que nós estaremos atentos a essa situação. De facto, nós também funcionamos, não conseguimos chegar a todo o lado, como devem entender. Temos, até ao momento, até ao 8º pedido de pagamento, assegurámos a verificação de todos os marcos e metas que constavam dos pedidos de pagamento. Muito provavelmente, o 9º e o 10º pedido de pagamento não vamos conseguir verificar a totalidade dos marcos e metas, porque são muitos, especialmente o último, e o tempo depois será muito curto, entre o agosto em que tudo tem que estar completo e, digamos, o nosso parecer terá que ser emitido quase com um tempo mínimo, mas aí funcionaremos, digamos, por amostragem, mas de qualquer das formas eu penso que essa situação será acolhida, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, não tenho dúvidas que da parte da IGF a competência e a capacidade de trabalho haverá para assegurar. Estas audições também servem para alertar os desafios e os riscos, porque no fim do dia todos queremos que sejam aplicados os fundos da melhor forma e por isso aqui também fica deste modo o alerta e estou certo que as entidades competentes, e designadamente da IGF e da competência que tem instalada, não deixará de observar para esses aspectos. Uma outra questão tem que ver o seguinte: estes mesmos projetos serão aprovados a breve trecho, o Governo já está atrasado no prazo face àquilo que se tinha comprometido, que tinha dito 40 dias e esses prazos já são ultrapassados. O ponto aqui é o seguinte: o PRR, como sabemos, termina em agosto de 2026 e muito provavelmente a estrutura de missão, ou pelo menos a Comissão de Acompanhamento do PRR e, por inerência, a Comissão de Auditoria e Controlo, num determinado prazo deixarão de existir. E provavelmente nós teremos projetos, como é o caso destes, que se vão estender para lá do período de vigência do PRR e sem a Comissão de Auditoria e Controlo estando em funções. Como é que o Sr. Presidente olha para esta dimensão e como é que nós podemos assegurar que não caímos aqui num vazio de auditoria e controlo destes projetos que vão ser aprovados e cuja sua execução vai acontecer depois daquilo do PRR já ter encerrado? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, faz favor. Muito obrigado. Pois, efetivamente, e como disse, e eu tinha também referido anteriormente, agosto os projetos terão que estar concluídos, mas, digamos, admitimos, e alguns deles vão continuar no tempo. Naturalmente que a Comissão de Auditoria e Controlos vai chegar um momento, até a partir das atribuições que tem, que eu comecei por ler, a Comissão de Auditoria e Controlo, enquanto tal, cessará as suas funções.
Eu não diria imediatamente após a emissão do parecer ao 10º pedido de pagamento, que esse acontecerá ainda forçosamente este ano, mas mais mês, menos mês, a Comissão de Auditoria e Controle, enquanto tal, deixará de Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Deputado Presidente. da Fazenda, faz favor. Muito obrigado também pelos esclarecimentos, Sr. Presidente. Uma outra questão noutra dimensão. O Ministério Público referiu em dada altura que não havia controlo interno desde abril de 2023 e falou que a Comissão de Auditoria continuava a emitir pareceres favoráveis sobre pedidos de pagamento. No fundo, a minha questão é só como é que responde a esta crítica que é feita aqui, ou pelo menos nesta observação que é feita pelo Ministério Público. E, por outro lado, o Tribunal de Contas também recentemente veio dizer, em setembro de 2025, recomendar uma melhoria da qualidade da informação financeira relativamente à execução dos investimentos financiados por fundos europeus e que, no fundo, solicita ou recomenda que haja um reforço da monitorização e intercâmbio de informação entre entidades, no fundo para evitar até a duplicação de investimentos ou de apoios e também para a prevenção de fraudes. E, no fundo, a pergunta é como é que a Comissão de Auditoria e Controlo do PRR olha para estas recomendações do Tribunal de Contas e que medidas concretas é que estão a ser diligenciadas ou foram diligenciadas para ir ao encontro destas recomendações. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu começaria por tranquilizar o Sr. Deputado Nuno Fazenda e os restantes deputados que a nossa relação com o Ministério Público é a melhor. Inclusivamente celebramos não há muito tempo um protocolo com a PGR e, portanto, a nossa colaboração com o Ministério Público é a melhor. Efetivamente, tivemos algumas dificuldades, eu diria, no relacionamento interno da CAC com o ponto de contacto que está designado pela Procuradoria-Geral na Comissão de Auditoria e Controle. Isso refletiu-se com algum alarido, até com relatórios publicados e que vieram a público, e que nós, de alguma forma, um pouco naquela atitude reservada que a IGF costuma ter, não respondemos para fora, mas de alguma forma respondemos para dentro e digamos, com memorandos entregues ao Sr. Procurador-Geral da República, demonstramos que, efetivamente, a questão não era bem como ela aparecia cá fora. Efetivamente, houve, e eu tenho aqui até a cópia desse memorando que entregámos ao Sr. Procurador-Geral da República, onde, concretamente, sobre a ausência de trabalho de campo, digamos assim, da Comissão de Auditoria e Controlo e da IGF, sobre o PRR, éramos bem claros, chegámos à conclusão, tínhamos aqui cerca de, pelo menos, 2 auditorias todos os anos em cada um, desde 22, digamos assim, não o 21, que não fizemos nenhum trabalho, mas desde 22 tivemos pelo menos 2 auditorias todos os anos, que, e não podemos esquecer, era todos os anos também complementados com as análises sistemáticas ao duplo financiamento a cargo da Agência para o Desenvolvimento e Coesão. E, portanto, esse trabalho está assegurado e, aliás, tem consequências próprias e resultados próprios, que é o facto de, ao longo de todo este período, e temos 8 pedidos de pagamento que foram efetuados e 8 pareceres da IGF, da Comissão de Auditoria e Controle, efetuados sobre esses mesmos pedidos de pagamento, e nenhum desses pedidos, nenhum desses pareceres levantou qualquer problema junto das instâncias que o aprovam, certo? A Comissão Europeia, a DG ECFIN, aprovou todos esses pedidos de pagamento. Aliás, o último também, tanto quanto sei, também já está aprovado, e nunca foi levantada nenhuma questão em concreto à IGF ou à CAC sobre a sua intervenção. Portanto, essa questão está perfeitamente esclarecida. Eu diria que foi um mau entendimento e que, eventualmente, a senhora Procuradora que acompanhava a CAC, entretanto, foi substituída. Agora temos uma outra Procuradora que nos acompanha e eu penso que essas questões estarão ultrapassadas. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, e doutora Cláudia Joaquim,
Enfim, estamos com os tempos, como é visível nos ecrãs, eu daria alguma tolerância, uma vez que se chamámos cá a Vossas Excelências, foi para sermos esclarecidos. Portanto, eu pedi à doutora Cláudia Joaquim que, telegraficamente, respondesse a esta questão, até porque o grupo parlamentar do Partido Socialista ainda tem tempo disponível, suponho que vai continuar a usá-lo, e aí sim, se calhar, já não poderei dar a tolerância. Portanto, vão ter que tomar nota das perguntas e responder numa próxima oportunidade, que eventualmente até se poderão repetir as perguntas e, portanto, não faltarão oportunidades. Além de termos ainda uma segunda ronda. Mas por uma questão de equilíbrio e gestão do tempo, é assim que teremos que fazer. Doutora, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, boa tarde. Só relativamente à questão dos riscos de duplo financiamento e às questões que também foram sendo identificadas, quando a reprogramação do PRR, a Comissão Europeia definiu que fossem acrescentados 2 marcos adicionais, exatamente incidindo sobre esta questão, com o objetivo de melhorar o acompanhamento e a execução do plano. E uma melhor eficácia nas medidas antifraude e anticorrupção. Ao abrigo destes 2 marcos, foi celebrado em 2023 um memorando institucional entre a Estrutura de Missão Recuperar Portugal, a Agência para o Desenvolvimento e Coesão e todas as autoridades de gestão do Portugal 2030 e, posteriormente, este memorando foi depois operacionalizado no início de 2024 através de um protocolo celebrado entre estas entidades. Este memorando teve como principal objetivo estabelecer todas aquelas que seriam as competências e o protocolo, a interoperabilidade de informação, precisamente para que o risco de duplo financiamento e todas estas matérias pudessem ser salvaguardadas também em cumprimento destes marcos adicionais. Obrigada. Muito obrigado. Sr. Deputado Nuno Fazenda, tem ainda cerca de quase 2 minutos, naturalmente pode usá-los. Já dei a tolerância para as respostas, pelo que aqui fica prejudicada a resposta. Se assim for entendido, pedia que tomassem nota das mesmas e das perguntas e depois, numa próxima oportunidade, poderão ser respondidas. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço desde já todos os esclarecimentos que aqui nos deram. Apenas para complementar, e enfim, depois verão se será oportuno, porventura esta questão poderá até ser transversal a outros grupos parlamentares, que é a seguinte: a Comissão de Auditoria e Controlo, e conforme o Sr. aqui já referiu, é responsável por um parecer prévio aos pedidos de pagamento que são apresentados à Comissão Europeia. Eles têm sido, e bem para o país, validados, e por isso a pergunta que coloco é se no âmbito dessa análise ou da instrução dos pedidos de pagamento e o parecer que é pedido, no fundo, quais foram as conclusões principais que retiraram dessa análise, se houve recomendações, se houve fragilidades ou riscos que identificaram nesses pedidos de pagamento, no fundo, no âmbito dessa competência específica, pudesse partilhar aqui connosco também aquilo que correu bem e aquilo que porventura pode ser melhorado para os futuros pedidos de pagamento. E por isso eram estas as questões, fiquei esclarecido, agradecer os vossos esclarecimentos e, evidentemente, desejar um bom trabalho, que a continuação de um bom trabalho, que é o que é necessário também para a boa aplicação dos fundos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado pela boa gestão do tempo. Eu não darei agora a palavra, por as razões que expliquei, por uma questão de rigor na gestão do tempo, porque já dei uma tolerância significativa, e depois as senhoras e os senhores deputados vão me interpelar pela condução dos trabalhos. Pelo que já dei uma tolerância significativa, porque, como costumo dizer, é mais fácil fazer perguntas do que responder às respostas. Demora mais tempo responder às respostas. Mas vamos encontrar uma forma de nada ficar por responder e nada ficar por dizer. Foi por isso que o chamámos cá. Dito isto, Sr. Deputado Pedro Tavares, Grupo Parlamentar do Chega, é a inscrição seguinte que tenho e tem 6 minutos. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, também colocar-me solidário às palavras que já foram aqui referidas, em relação a todos os lesados portugueses, neste momento, ainda hoje, a sofrer com esta tragédia natural. Agradecer a presença do Sr. Presidente António Ferreira dos Santos, a Dra. Cláudia Joaquim, Dr. Paulo Brito, e dizer que esta audição acontece num momento absolutamente decisivo para o Plano de Recuperação e Resiliência. Falta menos de um ano, aliás, mais ou menos meio ano, termina a execução a final de agosto,
deste ano. Portanto, estamos perante o maior volume de fundos europeus alguma vez gerido pelo Estado português e, por isso, esta audição não é sobre propaganda, nem sobre comunicados otimistas ou críticas negativas ao que tem sido feito ou deixado de fazer, é sobre, acima de tudo, o controle, a credibilidade, o controlo e responsabilidade. A Comissão de Auditoria e Controlo do PRR, a qual é presidida pela Inspeção-Geral das Finanças, sendo o Sr. Presidente o Inspetor-Geral das Finanças, Dr. António Ferreira dos Santos, desde fevereiro de 2024, julgo que não cometo erro, portanto, desde fevereiro de 2024, que é o Inspetor-Geral das Finanças. Não, desde fevereiro de 2021. E 21? Sim. Pronto, eu tinha de facto essa dúvida, foi por isso que questionei. Peço desculpa. Portanto, esta Comissão é a entidade responsável por garantir a auditoria, controle e fiabilidade do sistema de execução do PRR, assegurando a proteção dos interesses financeiros da União Europeia na execução do PRR em Portugal. Portanto, esta audição surge a requerimento do PS, no quadro mais amplo de audições às entidades responsáveis pela coordenação, acompanhamento e auditoria da execução do PRR, mas acontece num contexto político sensível, onde nos deparamos com críticas reiteradas do Ministério Público, do Tribunal de Contas e de instâncias europeias. Portanto, esta Comissão de Auditoria e Controlo do PRR existe para garantir marcos simples e essenciais que os fundos europeus são executados com legalidade, transparência, independência e eficácia. Após analisar aqui vários dados e informações acerca da atuação da CAC, ficaram algumas evidências registadas com falhas estruturais no sistema de auditoria do PRR. Portanto, o Ministério Público tem vindo a alertar de forma reiterada para falhas na segregação de funções, onde a CAC acumulava funções de supervisão e auditoria, o que, como todos nós sabemos, não faz qualquer sentido, portanto, comprometendo a independência da atuação desta Comissão, a ausência de auditorias concluídas no sistema de controle interno PRR entre outubro de 2023 e novembro de 2024, período em que foram apresentados vários pedidos de pagamento validados sem auditorias estruturais de suporte, o que fragiliza a credibilidade do processo perante Bruxelas. Inclusive, o Ministério Público refere explicitamente que os pareceres favoráveis da CAC foram emitidos sem os instrumentos essenciais para garantir o correto controlo para o qual a Comissão foi criada. Basicamente, a narrativa da execução exemplar, que tem sido muito falada, não só aqui nesta Comissão já recebemos várias entidades já acerca da aplicação destes fundos PRR e, portanto, esta narrativa da execução exemplar cai por terra e coloca o foco na forma como se valida a execução, portanto, e não apenas com números anunciados. E isto não é uma opinião política, neste caso do Grupo Parlamentar do Chega, está escrito em relatórios do Ministério Público e levanta uma questão central, com que base técnica foram emitidos pareceres favoráveis quando não existiram auditorias. E acresce ainda os alertas sobre riscos elevados de conflitos de interesse e de riscos duplos de financiamento, agravados por sistemas de informação que não comunicam entre si. A própria IGF, na última auditoria, concluída em abril de 2023, classificou o risco associado à execução financeira e física dos contratos como significativamente alto. Encontramos também a ocultação de informação e fragilidade institucional quando se verifica que, em 2023, o Ministério das Finanças ocultou durante meses um parecer crítico sobre o controlo do PRR. Há, inclusive, referências a alterações de pareceres técnicos por parte de inspectores das finanças, o que lança dúvidas sobre a independência do controlo, a robustez da cadeia de decisão e a transparência do sistema. E depois chegamos à execução atrasada e à corrida contra o tempo. Hoje sabemos que o PRR fechou em 2025 com um pouco mais de metade executado. Faltam executar mais de milhares de milhões de euros em investimentos físicos complexos e o organismo como o Tribunal de Contas e a OCDE alertam para o risco de subinvestimento estrutural para quando o PRR terminar. Sr. Presidente, o país não pode chegar ao final de 2026 com relatórios bem escritos, mas com obras por acabar e dúvidas sérias sobre a forma como os fundos foram aplicados e controlados. Eu coloco 3 questões fundamentais no que diz respeito às já referidas auditorias inexistentes entre outubro de 23 e novembro de 24, onde não foi concluída qualquer auditoria ao sistema de controle interno do PRR, e o Ministério Público volta a apontar o dedo à Inspeção-Geral das Finanças em setembro do ano passado, por não ter concluído qualquer auditoria, e a pergunta
é com que base técnica concreta o que levou a CAC a emitir pareceres favoráveis aos pedidos de pagamento apresentados à Comissão Europeia nesse período, quando aparentemente não foi feita auditoria alguma a esses pedidos. Uma segunda questão é: o Ministério Público apontou falhas na segregação de funções entre supervisão e auditoria. A questão é se reconhece que essa acumulação comprometeu a independência do controlo e se foram algumas medidas adotadas para corrigir esse problema. E falando da alteração de pareceres técnicos dos inspectores das finanças, gostaria que nos falasse sobre estas referências, a estas alterações, em que enquadramento aconteceram e porquê e como foram tratadas. E para terminar, e com muita preocupação por parte do Chega, para a salvaguarda dos contribuintes portugueses, se no final do PRR a Comissão Europeia decidir realizar uma auditoria aprofundada e transversal ao PRR português, se o sistema de controle tem todos os mecanismos para apresentar dados completos ao PRR português e resistirá sem correções financeiras ou pedidos de devolução. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Doutor tem até 6 minutos, com alguma tolerância, para responder, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu gastaria certamente mais do que os 6 minutos que tenho direito para responder a todas as questões que o Sr. Deputado levantou, mas, no essencial, as suas grandes dúvidas residem, digamos, naquilo que os relatórios do Ministério Público, assim chamados, vieram a público e trouxeram várias coisas, inclusivamente chegaram a dizer, e aqui o senhor não referiu isso, mas posso eu referir, chegaram a dizer que a IGF escondia documentação. E até a propósito disso, foi o senhor Primeiro-Ministro, que eu não conheço pessoalmente, mas que veio e fez-me também, apareceu nas notícias, dizer que não acreditava que isso pudesse ser verdade. E, de facto, o Sr. Primeiro-Ministro faz muito bem em não acreditar em situações dessas, porque isso, de facto, não foi verdade. Sobre a ausência de auditorias nesse período, eu há pouco falei que houve várias, mas até vou então citar as que houve. O relatório 4 de 2022, o relatório 83 de 2022, o relatório 29 de 2023, o relatório 89 de 2023, o relatório 51 de 2024, uma informação, não subiu bem a forma de um relatório, informação 818 de 2024, um relatório 33 de 2025, um relatório 72 de 2025. Isto para além de outros trabalhos que foram feitos pela IGF nesta área. Mas o essencial do nosso trabalho, digamos, no âmbito do PRR é, e recordo aquelas atribuições que não vou ler mais uma vez, sistema de controle interno. É isso que está em causa, digamos, na intervenção da IGF. E é isso que temos feito. Naturalmente, com o sistema de controle interno, e aí aproveito para responder um bocadinho à pergunta do deputado Nuno Fazenda anterior, o sistema de controle interno com certeza que tem algumas fragilidades. É normal que isso aconteça. O que temos vindo a verificar ao longo do tempo é que, efetivamente, a estrutura de missão Recuperar Portugal, de alguma forma, tem melhorado esse mesmo sistema de controle interno. E se me perguntar assim, o sistema hoje está perfeito? Eu diria, hoje o sistema ainda não está perfeito, como provavelmente nenhum sistema de controle interno está perfeito. E mesmo que o esteja, mesmo assim há formas de o contornar, ou poderá haver formas de o contornar, o que nos deixa preocupados, mas especialmente atentos a isso. O que temos feito é, efetivamente, propor medidas que, de alguma forma, mitiguem esses riscos e, portanto, que o sistema, na sua globalidade, consiga funcionar bem. Portanto, efetivamente, à falta de auditorias, não é por aí que o sistema falha, porque houve essas auditorias e houve muito trabalho em torno disso. Relativamente à questão da segregação de funções, que eu pensava que estava ultrapassada há muito, foi uma das primeiras questões que foi levantada logo no primeiro relatório e que ficou perfeitamente esclarecido. Não há qualquer segregação de funções quando o Presidente da Comissão de Auditoria e Controle e o Inspetor-Geral de Finanças é a mesma pessoa. Porquê? Porque a Comissão de Auditoria e Controle, como sabem, como percebem, é constituída por estas 3 pessoas que aqui estão. Não são estas 3 pessoas que aqui estão que vão fazer todos estes trabalhos. No fundo, cada um de nós, nomeadamente a IGF e a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, têm equipas que trabalham. Temos uma equipa de apoio técnico que funciona junto da CAC, que tem elementos da IGF, que tem elementos da ADC. E todas estas pessoas trabalham em função do que é o controle interno, fazem as suas verificações, propõem medidas para as corrigir e relatam. Se outros têm entendimento diverso,
e houve efetivamente alguns atritos, digamos assim, com as posições assumidas pelo Ministério Público, mas essas foram assumidas desde o primeiro momento e desde o primeiro momento também, penso eu, que ficaram esclarecidas. Segregação de funções, não percebemos, efetivamente nem sequer percebemos. É evidente que, e depois chegaram-nos a acusar num parecer que tinha sido assinado por um subinspetor-geral para resolver essa questão da segregação de funções. Não, pura e simplesmente eu não estava de férias, salvo erro, e houve um subinspetor-geral, que é o meu substituto legal, que subscreveu esse parecer. É evidente que a Comissão de Auditoria e Controlo foi criada como um reforço, digamos assim, do sistema. Se me perguntassem antes da aprovação do modelo de governação se era esse modelo que a IGF aceitaria, nós preferíamos aquilo, digamos, o modelo que temos nos restantes fundos, nomeadamente no 2020 e no 2030, onde a IGF é a autoridade de auditoria. Aqui foi entendido criar uma nova estrutura, esta Comissão de Auditoria e Controlo. Aceitamos, como em tudo, seguimos a lei, cumprimos a lei, mas de facto quem está a funcionar acaba por ser as entidades que integram a Comissão de Auditoria e Controle, que têm feito e continuarão a fazer o seu trabalho. Pode o Sr. Deputado e os senhores deputados do Chega ficarem tranquilos que não é por falhas da IGF ou do controle que o PRR não é executado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Senhoras e senhores deputados, o Sr. Deputado Paulo Núncio informou-me e pediu-me que pudesse ser alterada a ordem do uso da palavra, porque tem que se ausentar dos trabalhos da nossa Comissão, tendo outros compromissos. Da minha parte, nada a opor, não é situação única, pelo que eu pergunto se merece consenso esta alteração e se merecer, daria de seguida a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio. Ninguém tem nada a opor. Sr. Deputado Paulo Núncio, assim sendo, 3 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço aos grupos parlamentares, designadamente ao Grupo Parlamentar do PSD e do LIVRE, o terem permitido que eu intervenha nesta altura fora da ordem regimental. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar agradecer a presença do Sr. Presidente da Comissão de Auditoria e Controlo do PRR, Dr. António Ferreira dos Santos. Esta audição resulta de mais um requerimento do Partido Socialista, marcado por um padrão que já conhecemos. Tentar reescrever a história e sacudir responsabilidades políticas que são exclusivamente suas. E é importante referir que quando este Governo entrou em funções, encontrou um PRR absolutamente bloqueado. Os tempos médios de análise de candidaturas ultrapassavam 1 ano. Hoje, fruto de uma intervenção firme, técnica e responsável, estes tempos foram drasticamente reduzidos, falando-se agora de atrasos de apenas poucas semanas. Isto são factos. E é a realidade que o PS quer distorcer e evitar. Os resultados estão à vista e desmontam a narrativa que o PS procurou transmitir no início desta audição. Mais de 60% de taxa de execução, 7º e 8º pedidos apresentados antes do prazo e Portugal está neste momento com 46 dias de avanço face ao calendário europeu. E por isso as acusações de incompetência e descontrolo mais não são que um profundo descaramento e oportunismo político por parte do Partido Socialista. Disso sim percebe o Partido Socialista e bem. O que incomoda o PS não é o risco do PRR falhar. O que incomoda o PS é ver um governo a conseguir executar aquilo que o governo do PS não conseguiu. E por isso esta audição deve servir para esclarecer o país, não sobre uma suposta e errada falha do atual governo, mas sobre o ponto de partida real do PRR, os erros herdados e o trabalho exigente que está a ser feito para garantir que nenhum euro seja perdido. A diferença é simples, o PS prometeu, atrasou e bloqueou, este Governo corrigiu, executou e acelerou. E é isso que está hoje a salvar o PRR. Deixo-lhe 3 perguntas no tempo que ainda me resta e cumprindo os prazos que são fixados. Que leitura faz da atual taxa de execução do PRR, superior a 60%, e do facto de Portugal ter apresentado pedidos de pagamento antes do prazo, e como compara com o tempo dos governos do Partido Socialista? Segunda pergunta, tem a Comissão registado melhorias nos mecanismos de controlo, monitorização e exigência de execução nos últimos meses? E, finalmente, tendo em conta as intempéries, e associo-me totalmente às palavras que foram
proferidas pelo Sr. Presidente da Comissão no início dos nossos trabalhos, tendo em conta as intempéries que nós temos enfrentado, que o país tem enfrentado, se lhe parece possível, de alguma forma, renegociar os prazos, pelo menos para as obras, as obras que estão a ser realizadas nas zonas que foram afetadas pelas tempestades. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Doutor tem os mesmos 3 minutos para responder. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, eu tenho alguma dificuldade em falar da execução, porque não é essa, digamos, a competência da Comissão de Auditoria e Controle. E, portanto, nós limitamos-nos a seguir, digamos, as reprogramações que foram feitas e, portanto, às vezes com alguma dificuldade. Isso já nos levou, por exemplo, a fazer 2 adendas a 2 pareceres que tínhamos feito porque houve uma alteração de marcos e metas relativamente. Quando fizemos o parecer eram uns, entretanto, com a reprogramação houve alterações, já nos levou a fazer 2 adendas a 2 pareceres anteriores, mas, efetivamente, temos acompanhado. Agora, a execução física, efetivamente, posso ter uma opinião enquanto cidadão, aquilo que vejo enquanto Presidente da Comissão de Auditoria e Controle, não tenho opinião relativamente. Sobre o sistema de controle interno, e como também referi na resposta anterior, inicialmente haveria algumas fragilidades, efetivamente havia, que aos poucos a recuperar. Portugal tem vindo a fazer um bom trabalho também aí e a recuperar, e portanto eu penso que hoje, não tendo um sistema de controle interno perfeito, ele já dá sérias garantias que as situações são controladas. E não podemos esquecer nunca que há um acompanhamento muito próximo da DG ECFIN relativamente a tudo o que é o acompanhamento do PRR. A Comissão Europeia, através da DG ECFIN, tem esse acompanhamento a par e passo, o que também facilita um pouco o trabalho da própria Comissão de Auditoria e Controle, porque nós sabemos que os colegas da Comissão Europeia também estão em cima dos marcos e metas e fazem esse controle muito apertado. Relativamente à última questão que levantou, eu penso que, ligando a estas últimas intempéries, penso que será um pouco difícil, na minha perspectiva, acolher essa perspectiva. Estamos a falar num plano que acaba em agosto e, portanto, alguma reprogramação possível, eu acho que já é demasiado tarde para isso, e penso que não podemos contar com o dinheiro do PRR para correr a estas desgraças que houve no país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Presidente, sobre a condução dos trabalhos. O Sr. Deputado Nuno Fazenda, uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, apenas para comentar, apesar da cortesia dos diferentes grupos parlamentares dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio, deu-nos uma oportunidade também de ouvir aqui alguns aspectos. E como ficou evidente, foi uma intervenção totalmente desfocada do objeto desta audição, que inclusivamente pergunta sobre questões que não têm a ver com o objeto e da missão desta Comissão de Auditoria e Controle, o que revela um total desconhecimento. Mas também, como foram aqui ditos alguns aspectos, que aparentemente tudo estava perfeito no atual contexto da governação da AD, eu queria distribuir um documento, que é um documento que diz respeito ao aviso do PRR de Comunidades de Energia Renovável, segunda fase, em que foi lançado por este mesmo governo, não foi do governo do PS, e que os promotores aguardam há mais de um ano por respostas a este mesmo aviso. É só para, enfim, repor aqui também algum aspecto, isto manteve-se aqui ao nível da discussão, mas agora, de facto, houve aqui um desfoque e era só para repor aqui um bocadinho alguns aspectos. Muito bem, Sr. Deputado, faz favor de fazer chegar o documento à mesa ou aos serviços da Comissão, que será de imediato distribuído. Dito isto, Sr. Deputado Ricardo Carvalho, Grupo Parlamentar do PSD, Vossa Excelência tem 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Presidente da Comissão de Auditoria e Controle, agradecer a sua presença e, em nome do PSD, dar uma nota que damos bastante importância ao papel desempenhado por esta Comissão, porque, como é óbvio, na gestão dos fundos comunitários e do PRR em concreto, tem que haver um duplo nível de auditoria e controle, um de nível nacional e um de nível europeu, neste caso, junto à Comissão.
Estamos numa fase crítica da execução do PRR, no que diz respeito à execução de metas e marcos. Há uma execução neste momento de cerca de 63%, no que diz respeito à execução financeira, cerca de 57%. Temos o 8º pedido de pagamento submetido e aprovado e vamos entrar aqui numa fase final, numa luta contra o tempo, até agosto do presente ano, para submeter atempadamente o 9º e o 10º pagamento para executar com sucesso o PRR. Efetivamente, tivemos constrangimentos no início do PRR, herdados do Partido Socialista, mas o Governo, de alguma forma, teve a iniciativa e a capacidade de executar um conjunto de medidas sobre as quais, e recordando aqui algumas, que passou, por um lado, pelo reforço da estrutura de missão, com mais elementos, passámos de 75 para 137 elementos, dando um quadro de pessoal mais robusto e uma maior capacidade de trabalho. Houve também a assinatura do termo de responsabilidade com os municípios para acelerar a execução dos processos e sanar eventuais conformidades processuais envolvendo os municípios. Houve também aqui a dispensa da revisão obrigatória dos projetos, houve também a isenção do visto prévio do Tribunal de Contas e um conjunto de outras medidas que, a nosso ver, permitiram acelerar a execução do PRR. Gostaria de ter a sua opinião no que diz respeito às funções de auditoria e controlo, se estas mesmas medidas tomadas pelo Governo, se por um lado, no vosso entendimento, ajudaram a acelerar a execução e o cumprimento das metas e marcos, mas ao mesmo tempo, se em termos de tudo o que é conformidade e cumprimento dos requisitos que são exigíveis, se manteve a mesma exigência, ou seja, se de alguma forma estas medidas, além de contribuírem para a execução, se não colocaram em causa o cumprimento de tudo aquilo que é exigível no âmbito do PRR, no que diz respeito ao cumprimento de regulamentos e do ponto de vista da auditoria e do controlo, estas medidas não colocaram em causa o nível de exigência, quer da auditoria, quer de controlo. Também, ao longo deste período, nomeadamente em fevereiro de 25, e aqui, apesar de saber que não cabe a esta Comissão dar opiniões sobre a execução, diria, a execução do PRR, não vou fazer o exercício que anteriormente foi feito, mas, ao fim e ao cabo, quem audita e quem controla tem obrigatoriamente também que ter uma opinião concreta da execução, se a execução vai no sentido correto, se a execução cumpre todos os requisitos e face a quem temos exigências junto da Comissão Europeia para cumpri-las, se estamos a fazer tudo como tem que ser bem feito. Ou seja, gostaria de ter a sua opinião relativamente à reprogramação que foi feita em fevereiro de 25 e também a este reajuste, a esta revisão final para simplificação que foi feita agora recentemente em outubro. Porquê? Porque o objetivo essencial, como é óbvio, é executar o PRR, é garantir, pelo menos, que a componente das subvenções são aproveitadas por Portugal, uma vez que a componente de empréstimos, quer na reprogramação, quer no reajuste, é uma componente que irá obrigatoriamente ser compensada por outros empréstimos ou por outras fontes de financiamento para salvaguardar que esses investimentos são efetivamente concretizados, dentro ou fora do PRR. Por isso gostaria de ter a sua opinião se, por um lado, a reprogramação e o ajuste, mantendo o nível de exigência em termos de transparência, de cumprimento dos requisitos, ajudaram ou não a acelerar a execução do PRR, assegurando a não perda de verbas. Finalmente, nesta mesma reprogramação, e como aqui já foi questionado, há uma verba significativa, cerca de 900 milhões de euros, que foram transferidos para o Banco de Fomento. O Governo entende bem, do nosso ponto de vista, que é uma forma de agilizar a execução desse mesmo montante, com uma aposta significativa na inovação e na competitividade. É óbvio que existirá uma gestão ou uma atribuição, uma gestão mais flexível dessas verbas, até pelo modo operacional como temos desenhado e como atua hoje o Banco de Fomento. Por isso gostaria de lhe perguntar se vê algum risco
aliás, se vê algum problema inicial nesta estratégia do Governo em transferir este bolo para o Banco de Fomento e depois, efetivamente, se vê algum risco na execução desse montante e na atribuição dessas verbas, maioritariamente ao setor privado, visto ser um instrumento de gestão diferente, com moldes diferentes e requisitos diferentes e regras diferentes do que aquilo que está contemplado nos restantes ao nível do PRR. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, 7 minutos para responder, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado, pelas questões. Pois, de facto, o que é que podemos dizer relativamente ao sistema de controle e à questão da reprogramação? Efetivamente, as reprogramações foram feitas, e aí concordo, no sentido de haver um aproveitamento integral das verbas. Naturalmente que, e desde bastante cedo começou-se a perceber que haveria, nomeadamente, aquelas grandes obras que com dificuldade em serem cumpridos os prazos, e, portanto, aí entendemos perfeitamente que as sucessivas reprogramações foram feitas com esse objetivo, precisamente, é conseguirmos, efetivamente, que as verbas sejam gastas, digamos assim, todas gastas, e bem gastas. Para nós, isso gerou, de facto, também como já referi, algumas dificuldades, que é nós, auditoria, e agora estou a falar enquanto IGF, auditoria funcionamos fundamentalmente a posteriori, ou seja, termos um horizonte perfeitamente definido daquilo que estamos a verificar. O que nos acontece com o PRR, e isso há aqui algumas dificuldades no controle, é, como nós chamamos, é quase um alvo em movimento. Porquê? Porque hoje estamos a pensar que vamos ter aqueles marcos e metas no pedido 8, afinal não, são antecipados para o 7º ou são retardados no 9º. Naturalmente que isto gera algumas complicações a nível da auditoria. Mas, de facto, aquilo que temos conseguido fazer até aqui é acompanhar essas alterações, de alguma forma tentar antecipar. Neste momento, o que procuramos, por exemplo, garantir é que os marcos e metas incluídos no 9º e 10º pedido de pagamento são aqueles e não outros, não é? Para efetivamente conseguirmos trabalhar com algum tempo. Naturalmente que, a partir do momento que emitimos o nosso parecer, acreditamos que as situações ficam resolvidas. Há outras medidas também que, a priori e em abstrato, podem complicar um bocadinho a função do controle. Por exemplo, falou na questão do visto do Tribunal de Contas, não é? Que é, digamos, uma das questões aqui mais pesadas. Naturalmente que o próprio controle estava um pouco mais descansado, sabendo que havia alguém que previamente verificava os requisitos do processo. Naturalmente que, mas repare, quando se começou a falar do PRR e quando começou, a própria Comissão Europeia dizia: não se preocupem nada, isto é só o controle de marcos e metas, não tem que se preocupar com a conformidade legal, contratação pública, efeito incentivo, essas coisas não são nada preocupação. Preocupem-se com os marcos e metas. Era a mensagem que recebíamos. É claro que sempre pensámos que isto não podia ser bem assim. E aos poucos tudo foi mudando e a própria Comissão Europeia hoje, a DG ECFIN, também tem essas preocupações. Logicamente que a IGF também aí tem adaptado um pouco o que é o seu trabalho, no fundo, para ter também essa preocupação. Porque quando nos falam que o próximo modelo de governação vai assentar muito mais nos marcos e metas, na execução, do que propriamente na conformidade, ficamos preocupados, ficamos com certeza um pouco preocupados. Porque, admitindo que, efetivamente, esse é um bom caminho, certo? Porque é importante não só gastar o dinheiro, mas ver os resultados desse gastar o dinheiro, não é? E, portanto, ver coisas concretas, chegar aos objetivos que estão propostos, é importante. Mas temos que ter aqui algum cuidado na negociação de todo esse processo para não cairmos em exageros. Eu penso que o PRR foi limando aos poucos
essa questão, fica para a frente a preocupação como vai ser. Mas, de qualquer das formas, é assim, eu penso que vamos conseguindo fazer esse controle e, tal como eu dizia anteriormente, temos também a própria DG ECFIN muito em cima do problema e atuando. Eu diria que eles acompanham a par e passo o desenvolvimento. Relativamente à última questão que coloca, nós já temos alguma experiência de nos relacionarmos com o Banco Português de Fomento e posso dizer, e se calhar aqui a minha colega da agência também talvez possa confirmar, que às vezes há algumas dificuldades, porque o Banco de Fomento, eu diria que não está vocacionado para ser o gestor, digamos assim, destas medidas. Há algumas preocupações que, pensando na sua função de Banco de Fomento, eu percebo que não estejam perfeitamente sintonizados com as exigências que o controle tem. E temos tido alguma dificuldade, por exemplo, de resposta. Nós fazemos pedidos e às vezes os pedidos demoram a ser respondidos. A própria agência já nos tem pedido para, às vezes, pedidos que a agência faz. Vejam lá se vocês, IGF, conseguem ter um bocadinho mais de força na resposta. Há aqui alguma dificuldade, mas que eu julgo que tem a ver com não estão propriamente adaptados a responder ao controle. Mas pronto, com insistência, com persistência, com resiliência, eu diria que vamos tentando também obter essas respostas para, de alguma forma, podermos garantir que o nosso trabalho está a ser bem feito e que, portanto, eles estão a dar a resposta adequada. É isso que eu posso dizer. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu tenho apenas, neste momento, a inscrição do LIVRE. Agora já tenho também da IEL e da JPP. Muito bem. Então, assim sendo, não é o LIVRE, é usada a palavra, é a Iniciativa Liberal. O Sr. Deputado João Ambrósio tem 5 minutos, faz favor. Agora. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos a poucos meses do fim do PRR e eu vou entrar na fase, acho que estamos a entrar na fase das lições aprendidas e mais do que entrar no passa-culpas entre o PS e o PSD sobre quem é o responsável pelo sucesso ou pelo insucesso do PRR, a verdade estará lá, algures no meio dos argumentos elencados pelos dois principais partidos, pelos dois principais partidos responsáveis pela execução do PRR. Eu acho que é mesmo muito importante nós entrarmos nesta fase das lições aprendidas e o overview final é que podemos constatar que o PRR teve um modelo de governação que assentava em 4 níveis distintos. Tínhamos uma comissão interministerial, responsável pela coordenação estratégica e pela orientação política, uma comissão nacional de acompanhamento, incumbida do acompanhamento, uma estrutura executiva, a estrutura de missão Recuperar Portugal e, por fim, a comissão de auditoria e controle, aqui presidida pela Inspeção-Geral de Finanças e pelo Dr. António Ferreira dos Santos. E a questão é percebermos se este modelo que foi criado e que foi implementado se funcionou na prática, se foi transparente, se foi eficaz e se assegurou que os riscos inerentes à execução do PRR foram efetivamente prevenidos, detectados e até corrigidos em tempo útil. Pois, e é aqui que começam alguns dos problemas, nomeadamente com o reporte de informação ao Ministério Público, que se pronuncia obrigatoriamente sobre a instrução dos pedidos de pagamento a propósito da fase de auditoria e controle. E eu pude ler no 6º relatório de acompanhamento do Ministério Público, no relatório de acompanhamento do Ministério Público ao 6º pedido de pagamento PRR, a descrição de com algum detalhe da evolução do enquadramento orgânico, orçamental, dos recursos humanos da estrutura de missão de Recuperar Portugal, incluindo os sucessivos reforços do seu quadro de pessoal. Ainda assim, o próprio Ministério Público, na página 45 do relatório de acompanhamento ao 6º pedido de pagamento, afirma não dispor de informação clara e consolidada quanto à composição efetiva dos recursos da estrutura de missão Recuperar Portugal em determinados momentos. Eu pergunto por isso de forma objetiva como é que se explica que o Ministério Público continua a declarar desconhecer, no seu 6º relatório, na página 45, quantos elementos integram efetivamente a estrutura de missão Recuperar Portugal e que mecanismos de reporte ou de articulação falharam para que essa informação não estivesse plenamente disponível a quando da elaboração do relatório. Esta pergunta eu considero especialmente importante
para aferir, não só por um lado, evidentemente, os custos fixos da estrutura de admissão de Portugal, mas perceber qual é a lição que temos que tirar para o futuro, se este modelo de governação funciona e que modelo de reporte é que queremos ter para o futuro. Porque nós estamos a falar de algo tão simples sobre o número de pessoas que trabalharam num determinado momento na estrutura de admissão de recuperar Portugal. Portanto, esta é uma das duas perguntas que eu lhe deixo. Na pergunta seguinte, também tendo por base a informação disponibilizada pelo Ministério Público nesse relatório, refere que a Inspeção-Geral de Finanças e a Comissão de Auditoria e Controlo PRR haviam, em determinados momentos, obstaculizado o trabalho de prevenção criminal por falta de acesso atempada à documentação relevante. Já neste sexto pedido de pagamento, a Procuradora-Geral Adjunta, a doutora Ana Carla Almeida, reconhece uma melhoria significativa na forma como a Comissão de Auditoria e Controlo passou a responder aos pedidos de informação. Ainda assim, é também referido que a documentação relevante para o exercício das competências do Ministério Público continua a ser remetida apenas mediante solicitação expressa e não por iniciativa própria da Comissão. Eu pergunto, por isso, de forma construtiva, qual é que é o modelo de articulação que existe hoje entre a Comissão de Auditoria e Controlo, PRR e o Ministério Público, e por que razão se faz o Ministério esta crítica e se optou por um regime predominantemente reativo, em vez de um mecanismo de partilha preventiva da informação. E é tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, faz favor, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado, pelas questões. Primeira questão, recursos humanos da Recuperar Portugal. Eu penso que essa pergunta deveria ser fundamentalmente dirigida ao Dr. Fernando Alfaiate, que não sei se já passou por aqui ou estará por passar, e, portanto, ele melhor do que ninguém poderá responder a isso. Aquilo que eu lhe posso dizer é que uma das fragilidades do sistema de controle interno, uma delas, que nós, logo no primeiro documento que fizemos, apresentámos, foi precisamente esse, isto é, a estrutura de missão não tinha no seu início, digamos, o número de pessoas suficientes para levar a cabo a sua missão. Mas isso é perfeitamente compreensível, porque não nos podemos esquecer que, e eu aqui não tenho que defender a Recuperar Portugal, o Fernando Alfaiate há de fazê-lo melhor que eu, certamente, mas é extremamente difícil, com um comboio a andar, estar a montar a carruagem, certo? E foi isso que a estrutura de missão teve que fazer no seu início, não é? Foi ter que, estamos a começar, isto está a andar, temos metas e marcos e metas para cumprir, temos coisas para verificar, mas estamos a montar o sistema, estamos a criar uma casa. E isso, a Recuperar Portugal, aos poucos foi resolvendo. Nós, nos sucessivos documentos que apresentámos, nos tais relatórios que alguém diz que não fizemos, nós, de facto, apresentamos essa evolução e fomos mantendo a questão dos recursos humanos como importante e que teria que ser resolvido. É claro que também sabemos todos nós, e especialmente quem está próximo da administração pública, que não é propriamente como contratar numa empresa. A administração pública tem os seus métodos de seleção, tem as suas restrições e sabemos que não é de um dia para o outro que criamos uma estrutura a funcionar. Fê-lo nos tempos possíveis, foi melhorando, concretamente no sexto pedido de pagamento, não sei o que é que o Ministério Público diz sobre isso, mas de facto foi um processo gradual. Hoje a questão está, penso eu, relativamente resolvida. O mesmo se aplica, digamos, às questões que o Sr. Deputado levanta sobre o Ministério Público. A fonte que está a utilizar é uma fonte que, na minha perspectiva, tem pouca credibilidade. Por aquilo que também já disse, relatórios, uma dúzia deles que fizemos, quando dizem que não fizemos nenhum, problemas de segregação de funções, como foi falado, que deixaram de existir. Efetivamente, aquilo que se tentou fazer foi o melhor sistema de controle. E aqui até aproveito para responder um pouco a uma pergunta anterior do Sr. Deputado que ficou de fora. A relação, por exemplo, com o Tribunal de Contas. É evidente que nós temos papéis diferentes. Nós somos controle interno, o Tribunal de Contas é controle externo. De alguma das formas, nós tentamos sempre articular com o Tribunal de Contas algumas intervenções. Em áreas, então, muito específicas, há de facto essa grande proximidade. Nem sempre o conseguimos, muitas vezes temos que estar os dois no mesmo sítio, mas tentamos fazê-lo. Sobre a documentação que o tal relatório do Ministério Público falava que nós não tínhamos facultado, por exemplo, eu posso lhe dizer que alguns elementos que nos eram pedidos eram, por exemplo, relatórios do Tribunal de Contas e do Tribunal de Contas Europeu. Ora bem, não nos competiria a nós ser o porta-voz, digamos assim, dessas entidades. E, portanto, aquilo que nós
ainda assim articulámos com o Tribunal de Contas, por exemplo, foi o que é que vocês têm aí que nós não conhecemos e, de alguma forma, fazer algum trabalho conjunto. Nunca, em momento algum, recusámos entregar documentos. Agora, não podemos entregar documentos que não são nossos e, portanto, têm que ser pedidos à sua origem, digamos assim. E foi isso que nós não recusámos, de alguma forma dissemos não é aqui que tem que ser pedido. O resto, sempre apresentámos a documentação que foi pedida. Reativamente, é verdade que sim. E é verdade que sim, porquê? Porque nós não sabemos em todo o momento o que é que a senhora Procuradora-Geral Adjunta da altura precisava. E, portanto, é só no momento em que ela nos solicita informação que nós de imediato o tentamos fazer. Muitas vezes com um grande acréscimo de trabalho, porque pede-nos centenas e centenas de documentação, felizmente em digital, porque senão era quase impossível fornecer. Mas nunca ocultámos nada, nenhuma documentação, nem ao Ministério Público, nem a ninguém que nos tenha pedido. Muito obrigado. Doutor, muito obrigado. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, Grupo Parlamentar do Livre, 5 minutos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento assim às senhoras e aos senhores deputados e, em particular, cumprimento o Sr. Presidente da Comissão de Auditoria e Controle do PRR, professor António Ferreira dos Santos, e a senhora Presidente do Conselho Diretivo, a doutora Cláudia Joaquim, e o senhor membro cooptado, doutor Paulo Brito. O Grupo Parlamentar do LIVRE acolhe com reconhecimento esta audição requerida pelo Partido Socialista num momento decisivo para a execução do PRR a poucos meses do seu encerramento obrigatório em agosto de 2026. Acompanhamos com bastante preocupação os números da execução e rondaremos neste momento uma taxa validada de cerca de 62%, 63% do PRR, com atrasos significativos em componentes estruturantes, habitação, instrumentos financeiros, ambiente e obras de grande escala. Obras de grande escala que colocam em causa não apenas o cumprimento formal dos prazos, mas o próprio impacto transformador que se esperava e que se espera do PRR. É inaceitável que, em menos de um ano do fim, muitas medidas essenciais continuem sem respostas concursais, com decisões legislativas de última hora, muitos concursos vazios ou atrasos administrativos que só revelam fraquezas estruturais no modelo de implementação. Nem o país, nem a União Europeia podem aceitar que um envelope de 22,2 mil milhões de euros seja parcialmente desperdiçado por incapacidade de execução ou falhas de governação. Vamos à CAC. Sr. Presidente, a Comissão Nacional de Acompanhamento tem alterado que uma parte significativa das medidas se encontra em estado crítico ou preocupante. E então, resta-me perguntar-lhe, quais são hoje, na vossa avaliação, os principais investimentos ou reformas em risco efetivo de não cumprir os prazos até agosto de 2026 e que fatores concretos explicam esse risco e se têm ideia de como é que conseguiremos ainda mitigar uma parte do risco? Depois, o Tribunal de Contas identificou projetos como os Centros de Saúde da Batalha, Braga e Passos de Ferreira, com atrasos irremediáveis, apesar de serem candidaturas de 2023. Gostávamos de saber quantos projetos auditados pela Comissão foram dados como concluídos, mas que não estão a funcionar plenamente por componente, saúde, habitação, etc. E do ponto de vista da auditoria, como garante a Comissão que a execução contabilística não substitui a verificação do funcionamento efetivo e do impacto real dos investimentos, ou seja, distinguir a execução contabilística depois de impacto real do que foi investido e financiado. Persistem também preocupações quanto à robustez da governação e do controle interno. E já discutimos aqui nas questões anteriores e nas vossas respostas uma parte disto. Eu gostava de saber se considera que os atuais mecanismos de articulação entre entidades executoras, auditoria e investigação são suficientes, ou se a fragmentação de informação continua a comprometer a detecção atempada de irregularidades e se os ajustamentos que têm vindo a fazer acham que são suficientes. Nós gostávamos de saber também, especialmente, que lições podemos aprender para o futuro para melhorar este tipo de mecanismos e práticas de articulação entre entidades. Depois, finalmente, sendo o PRR um teste decisivo para o Portugal 2030, quais são, na perspectiva da Comissão, as alterações mais urgentes e viáveis, já em 26, para melhorar a fiscalização futura, sem travar a execução nem penalizar pequenos beneficiários? Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, faz favor, 5 minutos. Obrigado, Sr. Presidente.
Senhora Deputada, tenho alguma dificuldade em responder às questões que me apresenta. Porque, de facto, e não é por acaso que eu comecei por ler aqui as atribuições da Comissão de Auditoria e Controle. Efetivamente, não temos uma responsabilidade pela execução física, pelo controle da execução física dos investimentos. Portanto, se me pergunta que investimentos estão em risco, eu não lhe consigo dizer. Eu sei que tiveram aqui o professor Pedro Dominguinhos a semana passada, salvo erro, e ele, provavelmente muito melhor que eu, terá isso na ponta da língua, porque faz um acompanhamento muito próximo, digamos, da execução física dos projetos, falando com os promotores todos, etc. Nós não temos essas atribuições e, portanto, tenho alguma dificuldade em lhe dizer isso, assim como os tais atrasos irremediáveis que referiu. Muito francamente, não tenho uma resposta para isso. A nossa função é ver marcos e metas que estão cumpridos ou não estão cumpridos, incluídos num dado pedido de pagamento. É isso que fazemos e aí de facto, fazemos verificações também no terreno. Isto é, não nos limitamos a ver o papel a dizer que o marco ou a meta está cumprido. Vamos ao terreno também, mas acompanhamos muitas vezes a Recuperar Portugal quando vai ao terreno, nós vamos ao terreno, quando a Comissão Europeia vem cá com uma missão, ou o Tribunal de Contas Europeu vem cá numa missão, nós acompanhamos essa missão, isto é, nos casos concretos nós vamos e verificamos, está feito, então está feito, certo? O resto, não. Não é? O que podemos é antecipar um pouco algumas coisas e é isso que estamos a tentar fazer no 9º e 10º pedido de pagamento para perceber em que medida é quais são os investimentos, tal como eu já disse, vamos trabalhar por amostragem, não vamos conseguir ter tempo para verificar 100 e muitos marcos e metas, quase 200, e portanto vamos ter que trabalhar por amostragem, mas iremos seguramente a alguns também desses, para atestar não só que o papel existe, mas que o investimento está lá. Melhorias possíveis do sistema? Com certeza que sim, quer dizer, estamos disponíveis para... Vamos lá ver. Eu penso que a articulação entre as entidades responsáveis, quer pela gestão, quer pela coordenação, quer pelo controle, há efetivamente aqui alguma articulação e colaboração mútua. Estamos todos a lutar pelo mesmo, certo? E tenho aqui ao meu lado o exemplo claro do que é essa colaboração. Nós e a Agência para o Desenvolvimento e Coesão temos uma relação muito próxima, sem pôr em causa o papel de cada um, mas naquilo que é possível, naquilo que é ajudar os programas a funcionar, nós colaboramos e fazemos intervenções conjuntas e chamamos as autoridades de gestão, no caso dos programas operacionais, a ouvirem as questões que são importantes na perspectiva da coordenação ou na perspectiva do controle. Essa articulação existe. Pode ser melhorada? Claro que sim, pode ser sempre melhorada. Mas que ela existe, efetivamente, hoje é um facto. Eu não sei se me passou alguma das suas questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Para terminar, Sra. Deputada, para que efeito? Tem. Muito bem, se quer usar o tempo, faz favor. Muito bem. E o Sr. Doutor também. Muito bem. Sra. Deputada, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sinalizado então, isso, mas está no seu direito. Muito bem, faz favor. Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Então, relativamente às nossas questões, eu compreendo a sua resposta, mas também é importante que se saiba, que seja muito claro quais são as vossas competências, que vocês vão ao terreno, que estão a fazer por amostragem e qual é o procedimento. Mas, de facto, era importante para nós perceber, para o futuro, as lições que vocês aprenderam e que se aprendeu ao longo de todo este processo. Ainda há pouco referiu que a montagem da equipa e toda a estrutura foi feita à medida das possibilidades na altura quando se começou com o PRR. O que é que nós podemos aprender para o futuro e que infraestrutura humana devemos ter para poder responder a este tipo de desafios de uma forma mais, diria eu, mais profissional, mais rápida e menos tentativa e erro? Porque eu acho que é importante que o país, e aliás temos um ministro de uma reforma administrativa neste momento, não é? Que o país perceba como é que se tem que organizar para dar resposta a este tipo de problemas com a maior eficácia. E é isso fundamentalmente que nos preocupa e gostaria de vos ouvir, que estão no terreno e com as mãos na massa, sobre o assunto e se é possível
eventualmente no final vocês deverão produzir relatório sobre as vossas atividades, não é? Termos input para isso, para podermos melhorar bastante a nossa atuação no futuro. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Doutor, faz favor, tem ainda tempo para responder, cerca de 1 minuto e meio, com mais alguma tolerância, se for necessário. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. Pois, efetivamente, nunca podemos esquecer como é que o PRR nasceu. Digamos, foi fruto de uma urgência imperiosa e, portanto, teve que avançar e, portanto, a equipa teve que ser montada à medida que ia funcionando. Repare, quando estamos a falar dos programas operacionais, por exemplo, a questão é diferente. Aí já temos uma profissionalização das entidades que intervêm. A agência está lá a coordenar, as autoridades de gestão têm-se mantido de alguma forma as mesmas. E, portanto, há aqui alguma profissionalização que já permite uma resposta, uma melhor resposta. O PRR foi diferente e também vai acabar. E, portanto, aí estaremos resolvidos. A Cláudia pediu-me para completar. Sr. Presidente, muito obrigada. Sra. Deputada, só para enquadrarmos aqui um pouco os valores e percebermos o que é que esteve em causa durante esta década. O PRR, após a sua reprogramação, são 21.905 milhões de euros. O Portugal 2030, 22.995 milhões de euros. E a parte inicial do PRR foi cumulativa, ainda com uma grande execução do Portugal 2020, com mais de 20 mil milhões de euros. Portanto, nós estamos a falar, quando olhamos para o Portugal 2030 e para o PRR, 44.900 milhões de euros. Portanto, esta dimensão é importante percebermos, porque em nenhum momento em Portugal houve a necessidade e a capacidade, não só das instituições públicas, das entidades privadas, de todos os portugueses conseguirem executar, e bem, verbas desta dimensão. Portanto, é disto que estamos a falar num período de tempo que não é elevado face aos montantes que estão em causa. E, de facto, o Sr. Inspetor-Geral acabou de referir um ponto. As estruturas do Portugal 2020, do CREN, do Portugal 2030, são estruturas que são sólidas, que estão solidificadas no tempo e com uma capacidade de execução e com um modelo de governação bem definido. O PRR veio adicionalmente. Não haverá um novo PRR. O que está em discussão, o Portugal 2030 está definido naquilo que são as suas regras, muito à semelhança do Portugal 2020. O que está em discussão é o futuro, é o pós-Portugal 2030, mas com dotações que não atingirão a soma destes dois programas, os 44.009. Sabemos, a não ser que haja uma outra pandemia ou algo do género. Pronto. E Portugal conseguiu, à semelhança dos outros países, com a pandemia, com esta vicissitude, ter capacidade para executar estes valores que estão aqui em causa. Com um modelo completamente diferente de marcos e metas, e que agora o futuro poderá trazer aqui uma conjugação dos dois modelos. E é essa reflexão que a Comissão Europeia está a fazer, que Portugal está a fazer na Comissão Europeia, e que é muito importante para o futuro. Muito obrigada. Muito obrigado. Para encerrar a primeira ronda, o Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP, 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, representantes da estrutura de missão, Recuperar Portugal. Um pequeno preâmbulo do requerimento do Partido Socialista, que levanta aqui preocupações legítimas relativamente ao PRR e do Portugal 2030. Algumas delas já percebi e já foram respondidas e esclarecidas, mas gostaria de tocar aqui num ponto que o Sr. Presidente aqui falou há pouco e que tem a ver com, portanto, uma preocupação também legítima do Partido Socialista, em que refere quando refere que a canalização de uma parte substancial das verbas para os instrumentos financeiros geridos pelo Banco Português de Fomento pode colocar aqui algumas dúvidas de seletividade, transparência, acompanhamento dos projetos e até mesmo eventual impacto nas contas públicas. O Sr. Presidente falou há pouco sobre alguns constrangimentos por parte do Banco Português de Fomento. Eu questionava e pretendia da sua parte um maior esclarecimento relativamente a esta matéria,
tendo em conta, portanto, a preocupação que o Partido Socialista levanta no que diz respeito, acima de tudo, à transparência, o acompanhamento dos projetos e também o eventual impacto nas contas públicas. Se estes constrangimentos identificados pela instituição bancária põem em causa estas questões que eu há pouco referi. Para terminar, falou aqui também de algumas fragilidades do sistema de controle interno. Eu gostaria aqui também de saber, já falou que essas fragilidades não colocam em risco o cumprimento do PRR e que há uma articulação eficaz também com o Tribunal de Contas, mas acima de tudo saber se essas fragilidades afetam a confiança ou se podem comprometer a reputação internacional de Portugal junto das instituições europeias, e que impacto tem na credibilidade política do Governo no âmbito do PRR. E uma última questão, se essas fragilidades decorrem da falta de recursos humanos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, 2 minutos para responder, faz favor. Sr. Doutor, só um bocadinho. Senhores Srs. Deputados, eu não tenho inscrições para a segunda ronda. Pelo que se não as houver, já há. Então, vai haver segunda ronda. Portanto, eu pedia que agora, no decurso da resposta que vai ser dada, que pudessem fazer as inscrições para eu tomar devida nota. Sr. Doutor, faz favor, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não somos a Recuperar Portugal, somos a Comissão de Auditoria e Controle. Eu não tenho muito mais a acrescentar do que alguns aspectos que já referi anteriormente. De facto, o senhor agora aqui não apresentou nenhuma questão em concreto que me permitisse responder, pelo que eu reforçaria tão somente talvez uma mensagem final que eu gostaria de deixar aqui. É que, com todas as dificuldades que possam existir, nomeadamente num processo que, como a Cláudia explicou bastante bem, nasceu do zero e que foi algo completamente novo e que foi preciso, de alguma forma, pôr a funcionar em paralelo com tudo o mais que já existia, com a criação de uma nova estrutura. O que é um facto é que, e eu também já disse aqui, que se calhar não percebi muito bem quando no modelo de governação foi criada esta estrutura da Comissão de Auditoria e Controle, porque achávamos e continuamos a achar que a solução que tinha sido encontrada nos vários programas plurianuais de financiamento nos pareciam adequadas, com a designação de uma autoridade de auditoria que era responsável por tudo o que era auditoria e controle. É exemplo do que acontece por aí fora, na Europa, mas pronto, aceitámos-la como tal e tentámos de alguma forma funcionar, mostrando desde o primeiro momento que a CAC não eram 3 pessoas, eram fundamentalmente uma equipa que foi criada e que com os meios das organizações que a integram tentaria fazer o melhor, digamos, que lhe era possível nesta área. E foi aquilo que tentámos fazer e aquilo que eu estou convicto que conseguimos de alguma forma fazer e vamos fazer até ao final do plano e daquela que é a nossa missão. Faltam-nos 2 pedidos de pagamento, isto é, faltam-nos 2 parceiros a 2 pedidos de pagamento, que nos vão dar, efetivamente, por circunstâncias várias, bastante trabalho, porque é um número enorme de marcos e metas que estão em causa, mas vamos cumprir até ao fim esse nosso plano. E eu penso, Sr. Deputado, não sei se fica alguma réstia de questão, mas temos feito o melhor, estamos convictos e vamos continuar a fazer em nome de Portugal. Muito obrigado. Doutor, muito obrigado. Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, eu tenho as seguintes inscrições para a segunda ronda. O Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Tavares, o Grupo Parlamentar do PS, os Srs. Deputados Armando Morisco e Nuno Fazenda. Não tenho mais nenhuma inscrição. Assim sendo, são 2 minutos a cada um dos Srs. Deputados inscritos. O Sr. Doutor, no final, tem 6 minutos para responder às questões colocadas. Sr. Deputado Pedro Tavares, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, frisar novamente a terceira questão que não teve a oportunidade na primeira intervenção de falar acerca dos parceiros técnicos que eu falei. Só saber a sua opinião, o que nos pode dizer aqui nesta comissão acerca das alterações que aconteceram dos parceiros técnicos dos inspectores das finanças. E também uma questão direcionada aqui à doutora Cláudia Joaquim, no que diz respeito ao duplo financiamento. Portanto, houve um alerta para o risco de duplo financiamento por parte da Procuradora-Geral Ana Carla Mendes de Almeida, que é especialista no Ministério Público em fundos europeus, e a Agência para o Desenvolvimento e Coesão realiza semestralmente uma análise sistemática da avaliação de risco do duplo financiamento, sendo que indicou à estrutura Missão Recuperar Portugal a necessidade de melhoria da qualidade no que diz respeito à caracterização técnica das atividades, de modo a permitir um melhor entendimento sobre o âmbito das atividades apoiadas pelo PRR e diferenciação para os demais apoios comunitários. Portanto, gostaria de saber que melhorias aconteceram neste âmbito e se houve feedback por parte da estrutura Missão Recuperar Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Armando Morisco, 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados e, de forma especial, os nossos convidados e agradecer. Uma declaração prévia. Em primeiro lugar, o Partido Socialista pretende contribuir para solucionar os problemas existentes e deseja que tudo corra pelo normal. Agora, há uma coisa que não abdica, é dos escrutínios previstos na democracia e que parece que, enfim, atualmente na democracia em Portugal, há alguns que não gostam. O que veio fazer aqui o Sr. Deputado Paulo Nunes não foi mais do que isso. Chegou aqui, faz acusações, atira as pedras, recusa responsabilidades e depois abandona a reunião não enfrentando aquilo que é o contraditório. Parece-me que da próxima vez não poderá ter a tolerância de falar na frente dos outros para que respeite da mesma maneira. É que há uma retórica já velha, gasta e obsoleta que a direita vai usando, toda a direita, mas hoje o doutor Paulo Nunes acentua aqui mais, que é de culpar os outros. A culpa é sempre dos outros. E esquecem-se que este governo tem tantos anos de governação do PRR como o governo anterior. Tem 2 anos cada um dos governos. O Partido Socialista, com António Costa, governou o PRR 2 anos e este. Depois é preciso lembrar que em maio de 2025, já com acusações deste governo relativamente à herança recebida, Elisa Ferreira, então comissária europeia, vinha dizer que na altura o PRR e o país Portugal estava adiantado na sua execução comparativamente com aquilo que era toda a Europa. Depois, sim, veio o Tribunal de Contas, veio a Comissão Nacional de Acompanhamento, entre outras entidades, dizer que era preciso acautelar porque o PRR estava atrasado. Aliás, houve uma reprogramação financeira em 2020 e 2025 em que não foram acauteladas algumas necessidades. Já foi aqui referido o atraso que há na análise de um concurso aberto por este governo de 1 ano nas comunidades energéticas. Perante isto, Senhor Presidente, eu tenho uma questão para colocar. É se durante a governação do PRR no governo do Partido Socialista existiu alguma anomalia que pudesse impedir ou que impediu a normal execução do PRR, considerando que as declarações, embora inverdadeiras, do Sr. Deputado Paulo Nunes, de que o PRR esteve parado no tempo do governo do Partido Socialista. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Fazenda, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, volto ao Banco Português de Fomento para colocar a seguinte questão e fazer o seguinte enquadramento. Sabemos que no Portugal 2030 foram lançados, já por este Governo, avisos de sistemas de incentivos à inovação produtiva. Esses avisos totalizam mais de 300 milhões de euros. Têm critérios densos, à luz do que vinha sendo feito no passado, têm organismos intermédios associados que normalmente têm uma longa experiência na análise destes projetos, como é o caso do IAPMEI e do Turismo de Portugal, e ainda assim, face ao volume de candidaturas, as respostas tardaram em 6, 7 meses, ao contrário do que os avisos diziam, que seria em 60 dias. Mas compreende-se que por vezes também é complexo, mas este é apenas o pano de fundo. Simultaneamente, temos avisos agora do PRR, também de sistemas de incentivos, para apoio às empresas, também na ordem dos 300 milhões de euros. E para este caso, o Governo diz, e afetou nos termos do aviso, a estrutura de Missão Recuperar Portugal,
para analisar esta dimensão muito significativa de projetos, com os critérios que há pouco já descrevi, que são mais aligeirados face aos critérios do Portugal 2030 e sem mecanismos de acompanhamento. E cujos projetos, aliás, vão para lá do fecho do PRR. E, portanto, aqui a dúvida que se coloca é se não estaremos perante, efetivamente, riscos de menor seletividade e também de menor fiscalização e acompanhamento destes projetos quando comparados com o Portugal 2030. Eram esta a última questão e, uma vez mais, agradecer a disponibilidade para estarem aqui connosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, até 6 minutos para responder às questões colocadas, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou responder muito diretamente à primeira questão, que era a alteração dos pareceres técnicos da IGF. Os seus deputados, aqueles que me conhecem ou aqueles que não me conhecem e que estão agora a primeira vez comigo, já perceberam que eu sou assim uma pessoa muito aberta, certo? Não tenho alguns desses Rodriguinhos que se vê por aí. E, portanto, nessa minha abertura, precisamente aqui, numa Assembleia, numa comissão, eu disse, a propósito de um pedido de parecer, e apareceu nos jornais, que parei na autoestrada para assinar um parecer, porque tinha havido uma alteração no parecer. Ora bem, o que aconteceu? O que aconteceu exatamente foi isso. Isto é, houve uma pequena, um entre vírgulas que foi acrescentado no parecer, certo? E então, eu que ia a sair de Lisboa, parei na autoestrada, os meus colegas fizeram o parecer, acrescentaram lá aquele entre vírgulas que não mudava nada do parecer. Parei numa autoestrada, liguei o computador, estou a gastar muito tempo com a história, liguei o computador e subscrevi de novo o parecer e houve um segundo parecer. E eu disse isto aqui, é claro que isso apareceu nos jornais, foi alterado um parecer e alguém aproveitou isso, mas foi um simples entre vírgulas, lá meter duas palavras no meio que não alteravam em nada o sentido do parecer. Foi esta alteração técnica de um parecer da CAC. A questão entre os dois governos, vamos lá ver, a CAC e as instituições que lá estão, e a IGF em particular, nós funcionamos, no nosso caso, há 95 anos. E, portanto, já tivemos dezenas de governos a trabalhar connosco. E, portanto, tentamos sempre, de alguma forma, adaptar-nos àquilo que nos é solicitado por quem está em cada momento, à frente deste país. Sem pôr em causa o que é a nossa independência, mas conseguimos trabalhar com todos. Este caso é o meu próprio caso. Eu fui nomeado, por acaso, pelo Partido Socialista e continuo aqui e fui reconduzido agora pelo Governo da AD, certo? É aí que está a independência da Inspeção-Geral de Finanças e, portanto, não temos que ter medo destas questões. Muito sinceramente, eu penso que o Governo do Partido Socialista, na altura, fez o que foi possível fazer para montar uma máquina e pô-la a funcionar. O Governo da AD, hoje em dia, tem feito também aquilo que lhe é possível para melhorar, para conseguir executar e levar a seu bom termo o programa. Não fazemos distinções sobre esse aspecto. Fazenda, a sua questão, eu percebo, e tal como também já dissemos aqui os dois, há uma estrutura profissional no 2030 que está mais habituada a trabalhar estas coisas, há uma estrutura que aos poucos foi crescendo e que hoje já tem essa profissionalização que é a Recuperar Portugal. Admito que possa haver ainda aqui algumas discrepâncias naquilo que é o acompanhamento, o controle dessas medidas. Aquilo que, se calhar, ambos podemos garantir é que faremos também o possível, ainda no que resta do PRR, para que isto consiga ser colmatado e essas eventuais divergências possam ser mitigadas e que o controle seja assegurado. É isso que podemos garantir, de alguma forma, ou tentar garantir. Muito obrigado. Não sei se... Duplo financiamento, doutora Cláudia. Doutora Cláudia Joaquim, faz favor, ainda está no uso do tempo regimental, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado
Pedro Tavares, relativamente à questão do duplo financiamento, não será 1 minuto, nem 2, nem os 6 que poderiam ser, e eu penso que a agência voltará cá e, portanto, teremos toda a oportunidade de falar com mais detalhe sobre o duplo financiamento. Mas a agência realiza esta verificação, é uma análise sistemática do duplo financiamento. E é importante olharmos para o decreto-lei e vermos no artigo do duplo financiamento as competências que cada entidade tem, estrutura de missão, agência, etc., e aquilo que cabe à agência em termos de análise sistemática. Os procedimentos de verificação de duplo financiamento são procedimentos que são efetuados de uma forma automática, numa primeira fase de cruzamento de informação entre projetos aprovados no PRR e projetos aprovados e em curso no Portugal 2020 e agora no Portugal 2030, mas que depois carece naturalmente de uma análise dos técnicos, de uma análise humana, porque há muita informação que é analisada, há informação que é solicitada à estrutura de missão, precisamente para despistar o risco de duplo financiamento, porque é isso que esta análise de risco consiste, esta análise sistemática, é qual é o risco que existe, médio, baixo, elevado, de duplo financiamento. E é nesse contexto que é feita toda uma verificação de milhares de beneficiários do PRR e do Portugal 2020 e do Portugal 2030, cruzamento destas operações e depois uma análise que é cada vez mais fina. E sempre que necessitamos de informação, há uma articulação muito estreita com a estrutura de missão que disponibiliza elementos adicionais que permitem exatamente fazer esse despiste do risco de duplo financiamento. Depois cabe à estrutura de missão Recuperar Portugal, como está também no decreto-lei, ter o controlo mais próximo e fazer um follow-up sempre que é identificado nos relatórios da agência que subinvestimentos têm um risco médio ou elevado. Esse follow-up é feito pela estrutura de missão e, portanto, passa para a estrutura de missão a verificação dessas situações que depois reporta para o próximo relatório semestral que a agência faz. Mas, de facto, haveria aqui muito mais a dizer sobre o duplo financiamento do que o tempo que temos, mas teremos oportunidade, certamente, no regresso na agência de o podermos clarificar. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Cláudia Joaquim. Senhores deputados, nós terminamos esta audição neste momento. Eu pedia que não se ausentassem, porque nós não vamos interromper os trabalhos. Vamos fazer apenas um compasso de espera para nos despedirmos dos nossos convidados e vamos já dar continuidade à segunda parte da nossa reunião, para a qual precisamos de quórum naturalmente, e por isso peço que continuemos já de seguida. Dr. António Ferreira dos Santos, doutora Cláudia Joaquim, Dr. Paulo Brito, em nome de todos nós agradeço a presença, agradeço os contributos e os esclarecimentos que nos deram e desejo naturalmente um bom trabalho. Muito obrigado. Obrigado. E não levem a mal não acompanhar lá fora, acompanhem aqui à porta para continuarmos a trabalhar.